Fala pessoal, hoje a gente vai então continuar os nossos estudos sobre os exercícios da OBI. A ideia é que para o exercício de hoje a gente vai pegar um daqueles que eu passei na lista lá no exercício anterior, na descrição do vídeo. Então o exercício que tá lá é o exercício 0 para cancelar. Então ele é também da fase 1, estamos fazendo aqui todos da fase 1 e da fase 1 de 2021. Então é o exercício mais recente que a gente tem. E se você quiser pausar para dar uma lida, uma vez que você já leu, né, do que se trata o exercício, vamos pro que interessa, né? Então aqui é uma conversa entre duas pessoas, né, o chefe e o funcionário. E o chefe, ele criou um código aqui, né, para falar com o funcionário, né, já que ele tem que registrar essa sequência de números. Ele vai falando os números e se aparecer em algum momento 0, aí você tem que desconsiderar o número de vezes que aparece, né? Então aqui apareceu 0, 0, desconsidera os dois últimos números. E assim vai, né? Então toda vez que o chefe fala 0, você tem que desconsiderar, né, o número anterior que ele falou. Essa é a ideia. E aí o que ele pede ao final do exercício, simplesmente, né, que o seu programa vai produzir uma única linha contendo a soma. Então, de algum jeito, a gente vai ter que ir armazenando esses valores, né, que são diversos, e no final devolver a soma. Aqui ele impõe algumas restrições e também valores de teste que a gente vai usar para validar o nosso código, né, antes de você fazer o envio. Então é sempre bom dar essa testada. Beleza, vamos pro código então para ver como que a gente vai resolver esse problema. Então aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é então criar o nosso código. A ideia é que a gente siga lá as recomendações que a OBI nos sugere pro nome. Então 0.py. E é importante que nesse momento então a gente lembre também das entradas de dados, né? O que a OBI vai exigir? Como você pode acompanhar aí, é basicamente, ela vai exigir primeiro o número inteiro n, que vai dizer a quantidade de números na sequência, e depois ela vai pedir sempre, né, a cada linha, o número dessa sequência, né, que o chefe vai dizer ao seu funcionário. Então a primeira coisa que a gente coloca aqui, vamos fazer a captura desse primeiro valor, int input. Até aqui, nada de novo. E num segundo momento, a gente vai ter que pedir todos os valores, né? E isso vai compor uma sequência. E toda vez que você tem uma sequência, é muito, muito interessante a gente pensar em trabalhar com listas. Sempre que há uma sequência numérica que você vai precisar manipular, mexer nela, você pode usar os métodos da lista. Então, vou colocar aqui, né, números, que vão ser os números validados. Vamos chamar de números validados, né? Que serão os números confirmados aí ao longo da sequência. Então, todo número que o chefe falar, a gente vai colocar nessa lista. E uma vez que ele determinou o n, esse n sendo o número, né, de vezes que você vai receber um input de dados, a gente tem que usar esse n para preencher, né, como limite aí de preenchimento da nossa lista. E você já sabe, para preencher uma lista, não tem como, a gente vai ter que usar o for. For in range, você coloca aqui como parâmetro o n. Então ele vai criar, vai percorrer, né, n vezes. Se o usuário colocar 3, ele vai percorrer 3 vezes e vai pedir cada um desses valores. Então a gente pode capturar agora. Cada vez que ele iterar, né, que ele rodar nesse laço, a gente vai pedir então um valor. Int input. E uma vez que a gente pede esse valor, a gente tem que adicioná-lo ou não à nossa lista, né? Então se o chefe tá lá falando um monte de números, né, falando número 1, número 2, número 3, a gente vai adicionando. Então esse número tem que estar numa sequência e essa sequência tem que ser diferente de 0. Então a gente pode escrever isso, né? A gente só vai adicionar esse número à lista se ele for diferente de 0. Então, número diferente de 0, você, então, adiciona a lista. E aí tem que lembrar do método, né, para adicionar o elemento na lista. Se você bem lembra, caso você não se lembre, né, desses métodos de lista, você pode acompanhar a playlist aqui da OBI Junior. Vou deixar para vocês o card. Mas a ideia é que, se esse número for diferente de 0, eu vou adicionar. Para adicionar, é o método append. Então, chama a lista, nome da lista, append, ponto append, parênteses, e dentro dos parênteses a gente passa o número que a gente quer adicionar. Nesse caso, o número que já foi validado, né? Que ele é diferente de 0. E aí, para caso contrário, uma vez que ele for 0, o que a gente vai fazer? É retirar um número dessa sequência. Já que eu tô guardando tudo na lista, tô guardando 1 a 1 nessa lista, então a gente vai retirar o número caso ele fale o 0. E aí tem que lembrar o método de retirada também. Número validado, chama a lista, método de retirada pop. Ele retira o último elemento que foi adicionado. Tudo bem? Sempre o último, né? Então, é importante pensar no contexto do exercício. Não pode sair, utilizando pop. Tem que ver. Será que eu tiro do começo, do final? Será que tem um valor específico? É sempre bom pensar em como tirar, tá? Não associa tirar somente ao pop desse jeito. Você vai ter que variar isso aí. Beleza, então esse for, ele vai fazer justamente, né, a captura da sequência numérica. Então essa é a ideia. Ele vai percorrer um número n de vezes, pegando o número, verificando se é diferente de 0, adicionando então na lista. Caso contrário, retira e assim vai 1 a 1. E ao final, o que se pede? Se pede o resultado, né? O resultado sendo a soma desses valores. E aí que é interessante a gente ter trabalhado com lista. Por você ter trabalhado com lista, basta chamar o método sum,
né, funçãozinha sum, e você passar a sua listinha dentro aqui do conjunto de parênteses. Tudo bem? Então é importante lembrar de novo, né, os métodos aqui da sua lista e também, né, outras funções que você pode usar para auxiliar, função de máximo, de mínimo, de mínimo, de soma, pode utilizá-las todas, né? Nesse caso, soma. Depois, o que a gente tem que fazer então é apresentar o resultado ao usuário, né? E ele pede da forma mais bruta possível somente o número, né? Sem nenhum texto. Então sempre se atente a isso também. O OBEY não pede textos, né? Nas saídas de número, nas saídas que você vai apresentar no programa e nem no input. Ela não permite que você digite texto aqui, hein? Tem que ficar atento a essa recomendação do OBEY, uma exigência, na verdade, né? Então, primeira coisa, vamos lá. Vamos enviar esse código, né? Você em casa já testou, já rodou, colocou alguns valores. Vamos ver como é que fica o envio. Vem para o site da OBEY aqui, seleciona aqui no canto superior. Uma vez que você encontrou o arquivo, ele já marcou aqui que se refere à linguagem Python, você vai em submete. Relatório enviado, então aqui a gente tem o nosso acerto, né? Pontuação 100%, né? O tempo utilizado aqui embaixo, memória utilizada e aí os nossos limites.